Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje, atendendo ao pedido de um dos inscritos do canal Mago do Realismo, vamos conversar um pouco sobre a síntese de proteína, a qual os crentes religiosos falam que esse processo é o calcanhar de Charles Darwin. Eles não entendem, não compreendem como se forma isso e ficam falando abobrinhas. Antes de tudo, vocês precisam entender uma coisa. O código genético, ele é igual em todos os seres vivos. Isto é, uma bactéria, um fungo, uma formiga, um urubu, um cachorro, o homem, uma planta, qualquer ser vivo tem o mesmo código genético. Sendo assim, isso nos arremete a um passado bem longínquo, onde surgiu o primeiro ser vivo que deu origem a todos nós, a todos os seres vivos. Somos filhos desse primeiro ser vivo. Ele nos pariu. Agora, vamos falar um pouco sobre síntese de proteína. O que é esse processo? Como se forma? Aonde se forma? Bem, de início, falar aqui um pouquinho, depois vou colocar imagem para vocês, e na sequência das imagens, a partir de, normalmente vou passando as imagens, vou explicando detalhe a detalhe desse processo. Mas antes, é basicamente isso. Esse processo começa dentro do núcleo, no qual o gene, que é um pedacinho do nosso DNA, ele sofre uma leitura. Nessa leitura, ele é formado o RNA mensageiro. A partir dele ser formado, ele se encaminha, ele sai do núcleo e se encaminha para o citoplasma, que é a segunda parte, a parte final do processo de fabricação de proteína. Ao adentrar o citoplasma, ele encontra o ribossomo e com ele o RNA ribossômico. E mais ainda encontra também o RNA transportador. E juntos eles fabricam a proteína. Vou deixar agora algumas imagens e no decorrer das imagens vou explicar esse processo, como ocorre na primeira etapa e na segunda etapa. E no final, retorno aqui para tecer algumas considerações finais. Com vocês um pouco do processo de como é fabricado as proteínas. É preciso você saber esses conceitos. O que significa leitura do DNA? RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador e proteínas. Vamos ver agora como tudo isso interage para formar as proteínas. As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes em nosso corpo. Elas são criadas a partir de uma informação oriunda do gene, uma parte pequena do DNA, que carrega uma sequência específica de ácidos nucleicos, isto é, informação suficiente para que nossa célula produza proteína. A síntese é dividida em duas partes. Uma acontece no núcleo, chamado de transcrição, isso é, um gene é transcrito em RNA mensageiro, e outra no citoplasma, é quando o RNA mensageiro sai do núcleo, se encontra com o ribossomo e também com o RNA transportador. E esses três juntos fabricam a proteína. As proteínas podem ser formadas por um ou mais polipeptídeos
e são de suma importância para o funcionamento de nosso organismo. Vamos conhecer um pouco do processo de síntese de proteína, o calcanhar de Charles Darwin, segundo os religiosos. Nesse processo de fabricação da proteína, ocorre a união de aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. Como a sequência desses códons é determinada pela sequência de bases nitrogenadas do DNA, a síntese proteica acaba por representar a tradução da informação genética, sendo por isso chamada de tradução gênica. O processo consiste em 3 etapas, nas quais as informações contidas no DNA geram RNA e proteína. As proteínas possuem funções fundamentais no nosso organismo. Para você ter uma pequena ideia de sua importância, saiba que elas são responsáveis pela estrutura dos nossos tecidos, pela defesa do organismo com os anticorpos, pelos hormônios, pelas enzimas, pelo transporte de gases através da hemoglobina, além da função nutricional e do armazenamento que a mesma possui. O RNA mensageiro, formado dentro do núcleo nos organismos eucariotes, a transcrição ocorre no núcleo e a tradução no citoplasma. Já em organismos procariontes, não existe tal separação e, portanto, ambas as etapas acontecem dentro do citoplasma. O RNA ribossômico, associado às proteínas, formarão os ribossomos, os responsáveis pela leitura da mensagem contida no RNA mensageiro. Conhecemos agora o RNA transportador. Esse RNA é o responsável por transportar os aminoácidos até o local onde ocorrerá a síntese de proteína junto aos ribossomos. São moléculas de RNA simples e capazes de se dobrar sobre si mesmas. Existem regiões específicas importantes do RNA transportador, local de ligação do aminoácido e o trio de bases complementares do RNA transportador, conhecido como anticódon, que se encaixará no códon do RNA mensageiro. As bases nitrogenadas do RNA são a adenina, a guanina, a citosina e uracila, enquanto no DNA estão presentes a adenina, a guanina, a citosina e timina. O processo de tradução se dará quando ocorrer a associação entre o ribossomo, um RNA mensageiro e um RNA transportador especial, que transportará o aminoácido metionina. Esse RNA transportador, que possui o anticódon UAC, irá se emparelhar com o códon AUG da molécula de RNA mensageiro. A trinca AUG constitui o códon de início de tradução, pois ele determinará o local do RNA mensageiro, onde se inicia a informação para a cadeia polipeptídica. Nesse processo de transcrição gênica, o RNA transportador se alojará em um local da subunidade maior do ribossomo conhecido como sítio P. Esse ribossomo sempre será ocupado pelo RNA transportador, que carrega a cadeia polipeptídica em formação P de polipeptídeo. Ao lado do sítio P, localiza-se o sítio A, que sempre será ocupado pelo RNA transportador, que carrega o aminoácido a ser incorporado, A de aminoácido. Dando prosseguimento ao processo, quando os 2 primeiros RNA transportadores se ligam aos sítios P e A, o ribossomo catalisará
a separação da metionina de seu RNA transportador e sua imediata ligação ao aminoácido transportado pelo RNA transportador que ocupa o sítio A. Logo após isso, o ribossomo se deslocará sobre o RNA mensageiro, ficando agora sobre o outro códon. Com isso, o RNA transportador, que levava a metionina, se solta do ribossomo e do RNA mensageiro, e o RNA transportador, que antes ocupava o sítio A, passa agora a ocupar o sítio P, carregando agora dois aminoácidos unidos por uma ligação peptídica. O sítio A fica então disponível para a entrada do próximo RNA transportador. Esse processo acaba quando o ribossomo chega a um dos 3 códons, para os quais não existe aminoácido correspondente. Os 3 códons são UAA, UAG e UGA. O sítio A do ribossomo é ocupado por uma proteína chamada fator de liberação e todos os componentes do processo se separam, liberando a cadeia formada. Bem, minha gente, vocês acabaram de assistir as imagens e as explicações de como é o processo de fabricação de uma proteína dentro do núcleo e no citoplasma. Uma coisa tem que ser dita: o conhecimento é tudo na vida. Sem conhecimento, você é um beija-flor sem flor, uma noite sem lua, um dia sem sol, um Irapuru sem canto. O conhecimento é o único caminho no qual você vai trilhar e vai encontrar as verdades. Muito obrigado a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal e acione o sininho. Obrigado.